Saúde, irmãos, com o Pai Senhor, que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, e glória a Deus por isso, que Deus é bom e a sua compaixão é com todos nós. Te damos graças, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, graças a te dou, Senhor dos céus da terra, a sua compaixão, a sua misericórdia e o seu grande amor. Vamos te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos está a dar de usar este meio, que onde chega a muita gente. E nós sabemos que toda a palavra chegará a toda a gente. Aqueles que creem, os que não creem, paciência. Só Deus é que sabe e conhece todas as coisas. Por isso eu agradeço a Deus, que o Senhor tem sido fiel para conosco e nós não fazemos mais que a nossa obrigação, buscar ao Senhor enquanto Ele se deixa achar. Eu dou graças a Deus por isso e te agradeço, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém, amém, glória a Deus. Portanto, é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos aqui a ouvir as boas novas. As boas novas é o Evangelho de Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Quem não crê é mau, porque um dia vai se arrepender, depois já não pode. Mas eu dou graças a Deus pelo Senhor. Desde que o Senhor se deixou achar, nós começamos a buscar mais e mais. Eu digo nós, eu mais a minha esposa, e demos muita graça a Deus por isso. Porque andávamos como ovelha sem pastor, ora acreditávamos nisto, ora acreditávamos naquilo, e não acreditávamos naquilo que era a verdade. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela que nos liberta, é que nos ensina, ela que nos dá a certeza do caminho que nós devemos seguir. Por isso é que o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, através do conhecimento que Ele nos mostra. Portanto, damos graças a Deus por isso. E quem busca a Deus, busca a melhor parte. Quem não busca, anda na ilusão. Porque nós, se confiarmos no homem, vimos, não leva a lado nenhum. Se confiarmos na nossa força, também não leva a lado nenhum. Portanto, temos que buscar aquele que tudo pode. Quando o Senhor Jesus disse: quem não comesse a carne dele, não bebesse o sangue dele, mas os discípulos interpretaram aquilo que era como se comesse a carne e o sangue dele, interpretaram aquilo mal e abandonaram Jesus. Cerca de uns 120 discípulos abandonaram. E Jesus virou-se para os apóstolos e disse: e vós não quereis ir também? E Pedro disse assim: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? E é verdade, Ele dá-nos a palavra da vida eterna, Ele que nos ensina que a morte é só uma passagem, ninguém vai morrer, tanto os bons como os maus, mas uns irão para o paraíso, para a alegria, e outros irão para a tristeza. E nós, que somos cientes daquilo que é verdade, buscamos a melhor parte, Deus, Jesus, que é para nós um dia estaremos com Ele no paraíso para toda a eternidade. Não é para alguns dias, não é para alguns anos, é para toda a eternidade. E perante disso, nós temos que buscar mais e mais a Deus. Amém? Portanto, o pastor Osmar vai estar aqui a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Após isso, eu estarei aqui a trazer a palavra do Senhor para a vossa vida e para a nossa. Porque nós também temos ouvidos para ouvir. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente. Um culto maravilhoso. Fiquem ligados, porque Deus, Ele, a qualquer momento, Ele quer sempre fazer infinitamente mais. Mas por isso, nós temos que buscar a nossa parte. Amém? Jesus abençoe poderosamente. Pastor Rosemary, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Ele nos dá força, Ele renova as nossas forças, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Não há outro igual a Ele. Ele é o único. E este Deus maravilhoso é que faz andarmos em pastos verdejantes. Eu agora à tarde, eu costumo sempre,
quando estou a fazer algumas coisas, né? Eu estou sempre no louvor, na adoração, ou então estou na pregação. E essa tarde o Senhor me confirmou algo, eu fiquei muito feliz, porque assim, quando nós temos confirmação do Senhor para aquilo que nós fazemos, é muito bom. Ao longo desses anos de ministério, temos aprendido muitas coisas. Ao longo desses anos de ministério, temos passado por muitas adversidades. E o que faz com que o Senhor possa operar na nossa vida é como nós enfrentamos essas adversidades. E o Senhor tem me falado muito ao longo desses anos, né? Está sempre falando comigo. Tudo aquilo que ele estava falando comigo foi tudo confirmado, assim como se o Senhor enviasse aquilo para mim, para me confirmar aquilo realmente, né? Eu tenho aconselhado, nós aconselhamos muita gente, e hoje pela manhã, quer dizer, no início da tarde, não era pela manhã, no início da tarde, eu tive um tempo no telefone com uma pessoa, da qual o Senhor me usou ali para poder falar, eu sempre falo e converso, para como é que podemos ter vitória na nossa vida. Não é fácil, não é fácil, mas sabemos que o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, é diferente. Quando não conhecemos, mas quando nós conhecemos e temos temor à palavra de Deus. Porque não adianta eu pregar a palavra aqui e não viver a palavra. Acima de tudo, eu quero, como eu já falei essa semana que passou, né? Eu falei, a única coisa que eu não quero perder é a minha salvação. É isso não. Eu não quero ficar longe de Jesus. Mas as coisas que acontecem na nossa vida, se há permissão para acontecer, há um propósito. E conforme a nossa resposta diante da situação, o nosso Deus vai mover a mão dele. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar e dizer, Jesus, o Senhor é quem vai fazer, o Senhor é quem vai trabalhar, orar, clamar, suplicar o favor de Deus, né? Para que a situação possa ter outro desfecho, né? E Deus, ele é misericordioso e com certeza ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. É claro que sentimos tristeza, sentimos dores, né? Porque nós somos humanos, temos sentimentos e as nossas expectativas muitas vezes é para algumas coisas de maneira diferente e de repente nos apanha como surpresa. Mas, graças a Deus que temos um Deus que nos fortalece. E eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se não fosse ele, eu cá já não estaria mais. Mas eu sei que o nosso Deus, ele é fiel. E ele pode fazer também na vossa vida. Basta crer. Se creres, verás a glória de Deus. Por quê? Porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Quando nós meditamos na palavra de Deus, desde o início de Gênesis, vamos começar em Gênesis, começando em Gênesis, até o fim, Apocalipse. Todas as situações e todos aqueles que confiaram no Senhor tiveram vitória. Mas tinha que confiar, tinha que perseverar. E não poderia oscilar entre uma coisa e outra, né? Ou você confia ou você duvida. Você não pode ter as duas coisas. Porque se tiver as duas coisas, aí fica difícil. Você tem que alimentar a sua vida com a confiança no nosso Deus. Porque ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós precisamos.
Mas para isso nós temos que trabalhar o nosso eu, o nosso coração, o nosso caráter, né? Senhor, venha colocar o fruto do Espírito dentro do meu coração, para que eu possa, Senhor, responder às adversidades da vida. Quando eu digo adversidades da vida, é em todas as situações. Não é uma coisinha de nada, pode ser uma coisa grande, mas se nós mantemos o fruto do Espírito em nós e confiarmos no Senhor, nós temos que olhar para Cristo. Nós não podemos olhar para o outro lado. Não podemos olhar para a situação. É claro que a situação, ela vem para nos embater. Ela vem para nos constranger. Mas nós temos um Deus que é justo. E Ele vai fazer o milagre acontecer. Eu creio e Jesus é fiel, né? Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, porque só tenho a agradecer a Ele. E por isso, vamos louvar a Ele, engrandecer o nome dEle, porque Ele é fiel. Ele é muito fiel. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a história. O Senhor vai mudar a história. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a história. Amém? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele está no controle e Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Aleluia! Você pode declarar nesta noite que Deus cuida de você, porque eu posso declarar que Deus cuida de mim, ou de nós, o meu esposo e eu, porque nós enfrentamos tudo, porque sabemos que temos um Deus que é fiel. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui e outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se a porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, também estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que está no controle de tudo. Por isso, creia, porque Ele cuida, aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel em todo o tempo. E sabemos que Ele tem o melhor, né? Então eu creio que Jesus vai fazer. Eu creio que Jesus vai fazer o melhor para a nossa vida. Então vamos deixar que Deus vai operar. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Por isso, vamos agradecer ao Senhor. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Eu tenho que agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel. Por isso, vamos agradecer, porque Ele é o único que pode mudar a história. Ele é fiel. Eu creio que o Senhor está no controle. Eu te agradeço, Deus, por tudo que tem feito e que vai fazer ainda, porque eu creio nas tuas promessas, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você não pode desistir, porque Jesus está no controle. Ah, Deus, oh glória. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Obrigada, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Santo é o teu nome, ó Deus. Aleluia.
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. Este Deus maravilhoso, toda honra para Ele, toda glória para Ele. Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Ó Deus, obrigada, Jesus. Louvamos a Ti nesta noite, ó Deus. Gratidão, meu Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Toda honra, toda glória é para Ele, né? Porque Ele é o único que pode mudar a história. E eu creio que Ele é fiel. Ele é fiel. E eu tenho certeza. Então, vamos declarar nesta noite que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é fiel e que Ele pode mudar. Ó Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o único, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa mover as águas, meu Pai. Porque sabemos, ó Pai, que Tu és fiel, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande, ele é poderoso, ele é majestoso. Por isso que devemos sim deixar ele trabalhar na nossa vida. E assim nós vamos ver as coisas acontecer. Amém? Vamos lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então vamos lá. Jesus é bom e fiel, e isso, o Senhor, ele nos dá uma garantia da vitória. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando Jesus diz para a alegria permanecer em nós e a nossa alegria ser completa, é que mesmo em meio à luta, nós temos que confiar nele. E acima de tudo, nós devemos amar. Ainda que aquela vida possa nos prejudicar, possa nos fazer mal ou qualquer outra coisa, mas nós temos que amar. Porque Jesus, ele diz, amais uns aos outros como eu vos amei. Então, a nossa função é orar, é clamar para que a outra pessoa possa conhecer o que era o amor de Cristo. E eu sei que Jesus nos dá a vitória. Amém? Glória a Deus e aleluia. Agradeço a oportunidade. Deixa Jesus te usar. Pastor Álvaro Capelas. Amém, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia é com todos nós. E damos graças a Deus por isso, amém? E mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Jesus venha abençoar poderosamente a vida de cada um, os familiares, os amigos, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir, sem perder muito tempo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a começar no verso 4. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a começar no versículo 4. Vamos lá ver o que é que Jesus fala
conosco neste texto, porque a palavra é dele, ele é responsável por ela e ele usa quem quer e como quer e a hora que quer para trazer a palavra a cada um. Por isso, nós só queremos, é a nossa parte, é mais fácil, é só acreditar. E nós queremos que Deus, Ele quer fazer grandes coisas na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Isto fala aqui uma verdade que nos dias de hoje as pessoas levam isto como despercebido. E nós já vamos ver o porquê. Porque as pessoas andam como ovelha sem pastor, uns dizem que é para aqui, eles vão para ali. Outros dizem que é para ali, eles vão para ali. Outros dizem que é para ali, eles vão para ali. Outros dizem que vão para lá, é para lá. Mas a palavra do Senhor também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é o quê? Os Evangelhos, a Bíblia, é que nos dá a verdade. Portanto, não é como nós queremos, é como Deus quer e mais nada. Amém? Ora, Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E o que ele diz no passado, ele diz também para hoje, ele diz também para o futuro. Cuidado que ninguém vos engane. Porque o mundo jaz no maligno. E, felizmente, há muita gente que acha que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é mentira. Por isso é que Jesus disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, através dos ensinos que Ele nos deixa. E Ele aqui nos alerta para termos cuidado. E o versículo 5 diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós olhamos pelo passado, vemos que muita gente tem sido enganada até os dias de hoje. Porque dizem que é Cristo, que ali é que está a verdade, mas ali não passa de engodo e de mentira. Portanto, nós temos que ficar com atenção para não sermos enganados. E nós, quando conhecemos a palavra de Deus, se a pastora Rosé está a falar, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que vai nos ensinar como nós devemos defender do mal. Porque quando vimos que Jesus, quando foi tentado no deserto, ele foi tentado através da palavra. Portanto, vimos que o demónio, ele conhece muito bem a palavra. E ele dizia meias verdades para tentarem enganar a Jesus, mas ele não podia enganar. E o versículo 6. E ouvireis guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, desde que Jesus nasceu, até às datas de hoje, quantas guerras é que houve? Ainda no preciso momento, quantas guerras ainda há. Mas ele diz, é mister que isso aconteça. Há muita gente que fica preocupada. Eu tenho visto nas notícias muita gente a fazer bunkers por causa se houver uma guerra nuclear. Mas se houver uma guerra nuclear fica tudo destruído, que é que adianta ficar cá? Apanhar doenças e depois não tem como se alimentar futuramente, porque aquilo é, o mesmo que eles guardem muito, aquilo é limitado. Agora, uma coisa é certa. Portanto, vimos aqui que Jesus disse que é mister que isso aconteça. Eu não gosto de guerras, mas não me preocupo também com elas. Porque a minha esperança é Jesus, a minha esperança não é aqui na Terra. Porque nós, quando depositamos a nossa esperança aqui na Terra, vamos ver que já estamos enganados desde o início. Porque aqui na Terra, o que é que adianta isto? Nós, se olharmos, de um momento está tudo bom. De um momento para o outro vem uma tempestade que arrasa tudo e a pessoa precisa levar a própria vida. Portanto, vimos que a nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está com Cristo Jesus. E o melhor caminho é buscá-lo enquanto ele se deixa achar, aceitá-lo e ir ter com ele um dia, quando assim o Senhor determinar. Porque sabemos
que nada acontece na Terra ou no universo sem permissão dele. Há muita gente, vem cá, veio de um ano não sei o quê, vai cair um meteorito. Que se Deus o permitir, vai acontecer, porque está escrito em Apocalipse que há de acontecer isso. Mas é quando Ele quiser, não é quando os cientistas assim pensam, porque vimos que eles dizem uma coisa que não se cumpre, porque eles não mandam nada, quem manda é Cristo. Amém? Versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E temos visto que tem acontecido. Isto continua a acontecer. Mas vimos aqui, portanto, muitos anos antes, que Jesus já falava isto, que ia acontecer. Isto está a acontecer. Perdão. Mas também ele disse, é mister que isso aconteça. Se é necessário que aconteça, vamos nos preocupar porquê? Por acaso nós, com a nossa preocupação, podemos mudar alguma coisa? Não podemos mudar nada. Simplesmente nós temos que nos agarrar mais a Deus. Felizmente, poucas pessoas buscam a Deus, mas ele também diz na sua palavra, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. É pena, mas é a realidade. Poucos serão os escolhidos. Não é porque Deus não os queira escolher, é porque eles não se interessam. Depositam a confiança aqui na terra, depositam a confiança, como diz lá o salmista, em cavalos, em carros e cavalos, onde nada pode valer. Quem nos pode valer é Cristo Jesus. Portanto, nós sabemos que Deus, Ele é fiel para aqueles que são fiéis com Ele. Mas nós temos que ver que as coisas não são como nós queremos. Amém? E o versículo 8. Todas estas coisas são o princípio das dores. Quando diz que é o princípio das dores, quer dizer que virá muitas mais dores. Mas nós, quando estamos agarrados a Cristo, o que é que acontece? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ainda que sejamos atingidos, passamos imediatamente para a glória, para junto do nosso Deus. Mas, felizmente, vimos que as pessoas não querem nada. Eu esta semana estive a ver um testemunho num vídeo, que é uma pessoa que teve uma vida após morte, e vimos, ou melhor, eu tenho visto, quando é vídeos de coisas que não interessam, tem milhares e milhares de visualizações. Eu até fiquei admirado que aquilo tinha poucas visualizações, só tinha 400 e tal. Onde eu vejo um vídeo que não tem pés nem cabeça, que é só coisas que não interessam a ninguém, tem aos milhares de visualizações, 70.000, 80.000 visualizações. E vimos que o quê? Que o ser humano não busca a Deus, busca as coisas da terra. Por isso é que o mundo está como está. Agora nós, quando buscamos a Deus, ainda nem tudo vai ser rosas, mas também quem é conhecedor sabe que as rosas mais bonitas e as mais cheirosas são as que têm mais espinhos. E esses espinhos às vezes são necessários para que nós sejamos aprovados. Nós, quando somos provados, também iremos ser aprovados, porque Deus, Ele olha a cada um, no íntimo, no profundo e no escondido. O ser humano olha na aparência. Lembro-me também quando Deus mandou o profeta Samuel ir ungir o rei Davi, ele chegou lá, era para aqueles rapazes mais fortes, mais bonitos, é que ele pensava que ia ser o rei. E Deus falou com ele: Samuel, tu olhas a aparência, mas eu olho no profundo e no escondido. E a realidade é essa, o ser humano. Eu lembro-me também, quando era mais novo, que às vezes tinha o hábito
Assim, uma vez por acaso, muito raramente, punha uma gravata, vestia-me assim muito bem. É impressionante que as pessoas todas iam falar comigo. Por causa de um pedaço de pano aqui a tapar os botões da camisa. Era impressionante. Mas, infelizmente, o ser humano é assim. Quando andava mais ou menos igual como estou agora, ninguém fazia caso. Portanto, vimos que o ser humano olha as aparências, mas não, Deus não olha as aparências. Amém? O versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem conhece a história universal sabe perfeitamente o quanto os cristãos têm sido perseguidos. Quantos têm sido mortos? Muitos, milhares deles, para não falar milhões, foram mortos por causa do nome de Jesus. Mesmo naquela época, quando Jesus morreu, mas ele ressuscitou, mas começou uma grande perseguição, porque o inimigo não descansa enquanto não nos quer desacreditar de Cristo. Mas ele é que é o único caminho, não há mais ninguém, é só ele. Amém? Portanto, o versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e ter-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E vimos que realmente, ainda hoje, no dias de hoje, as igrejas, quando nós pertencemos a uma igreja, ou outra igreja mesmo evangélica, a pregar o mesmo credo, a mesma religião, odeiam porque pertence a outra. E vimos as palavras de Deus se cumprem. Portanto, quem diz que a Bíblia está desatualizada, precisa de ler melhor para ver que ela está atualizadíssima. Portanto, vamos ler de novo. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-são uns aos outros e se odiarão. Portanto, quem conhece as igrejas sabe que isso acontece nos dias de hoje. Infelizmente, acontece porque acha que a igreja dele é melhor que a outra. O Deus é o mesmo. A crença é a mesma. Mas odeiam porque pertence a outra igreja. É impressionante como é que o ser humano se deixa levar fora da verdade. Portanto, vimos que este texto se cumpre nos dias de hoje e que as pessoas não fazem caso disso. As pessoas fazem mais caso das coisas que parecem. Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas, mas enganarão a muitos. Portanto, infelizmente, também acontece isso. Uns desses falsos profetas, por dinheiro, a querer enganar a muitos por dinheiro, outros a quererem que é para buscar para ali ou para lá. Eu já tive a oportunidade de ver muitas coisas dessas. Graças a Deus que Deus não me deixou contaminar com isso. Quem me conhece sabe perfeitamente que eu nunca pedi um cêntimo, fosse a quem fosse. A palavra, leio a palavra de Deus, falo segundo a vontade dele, não da minha, e as pessoas estão a acompanhar. Por isso é que eu digo os versículos, os capítulos, tudo isso para as pessoas acompanharem. Que é para ver que eu não estou a falar aqui nada que não está escrito da palavra de Deus. Mas sim para mostrar que Deus é fiel, Deus é connosco, Deus nos revela ao profundo e escondido antes das coisas acontecerem. Portanto, se Deus disser, por dizer alguma coisa, eu digo. Se Ele não disser, por não dizer nada, eu também não digo nada. Fico calado e baseio-me aqui no texto da palavra do Senhor. Portanto, eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas
para a vida de cada um. Por isso é que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário que as pessoas conheçam a verdade para não se deixarem enganar. Amém? Portanto, o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriará. E é bem verdade. Uma pessoa, quando vê alguém a pedir uma esmola, fica sempre com um pé atrás. Será que aquilo é mesmo verdade? Eu também tive a oportunidade de ver uns vídeos onde pessoas colocavam as pernas de uma maneira e metiam tipo uns tocozinhos em plástico à frente, como se ele não tivesse pernas. Mas quem conhecia aquilo vinha lá, a pessoa estava na cadeira de rodas e as pessoas até ficavam escandalizados que eles estavam a maltratar um paralítico, mas ele ficava ali com as pernas ali intactas. É impressionante como as pessoas têm capacidade para enganar o próximo. Ainda esta semana também vi que a polícia desmantelou uma rede que andavam a fazer peditórios para os bombeiros e onde era tudo mentira. Portanto, e vimos aqui: o amor de muitos ferirá, pensam sempre em enganar o próximo, em vez de amar o próximo como manda o mandamento, enganam o próximo. É impressionante como é que o ser humano tem capacidade para enganar o outro. Há muita gente que me faz também peditórios neste caso de amizade no Facebook, que agora tem lá uma carrada deles e eu não tenho aceitado ninguém, porque comecei a perceber-me que aquelas pessoas mostram 4 fotografias, não mostram mais nada sobre a vida daquelas pessoas, e depois começam a telefonar para mim, a chamar amor e não sei o quê. Oh querido, manda-me o teu número de telefone. Mas assim, por cargas de água que eu tenho que mandar o teu número de telefone para alguém. Que é isso para que as pessoas... Eu sei perfeitamente que isso, e a polícia tem apanhado muitos também, desse sistema, o Olá Pai, Olá Mãe, que apanham o número de telefone das pessoas, com a inteligência artificial conseguem fazer a voz até igual, e por isso vimos, mais uma vez, é preciso ter cuidado para nós não nos deixarmos enganarem. Não digo que vai ser fácil, mas andando com os olhos abertos, vamos ver que é possível. Amém? Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Portanto, nós temos que perseverar. Bem, caem muitos ao nosso lado, à nossa esquerda, à nossa direita, mas nós seguimos em frente para o alvo, que é Jesus Cristo. E o versículo 14 para finalizar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, nós vimos, se olharmos aqui para os textos, vimos que o fim está próximo. Mas não quer dizer que seja agora, aos próximos anos, isso não quer dizer nada. Mas, infelizmente, para muitos, já foi ontem, já foi hoje, outros serão amanhã, mas nós temos que ter uma coisa certa. Observar a palavra de Deus, que ela nos ensina, o trilho que devemos seguir, o caminho que devemos seguir, para nós não cairmos nem nos deixar enganarem. Amém? Que Jesus abençoe vocês poderosamente. Pastor Rosa Meia vai estar aqui a fazer aquilo que Deus colocou agora. Como hoje é o primeiro domingo do mês, nós normalmente fazemos a Santa Ceia e ela tem sempre uma coisa que Deus colocou no seu coração. Amém? Pastor Rosa Meia, deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Jesus está no controle, operando Deus, quem impedirá? Ninguém irá impedir. Então, como hoje é o primeiro domingo, costumamos fazer a Santa Ceia, e o nosso Deus, ele dá oportunidade a todos aqueles que querem, né? Então, Jesus está no controle. Então, vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 6. Amém? Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, são palavras de Jesus. Agora vamos lá no Evangelho de João, na mesma, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, se Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, tem que ser através de Jesus. E aqui mostra que Jesus estava desde o princípio. Jesus é a luz, e nós que aceitamos Jesus refletimos a luz de Cristo, o brilho de Cristo. Agora vamos lá em Romanos, que é para saber o que realmente é necessário, né? Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, aqui diz que com a boca confessa e com o coração crê. Então, você que quer aceitar Jesus neste momento, você que quer ver uma mudança na sua vida, você que precisa de algo e que só Jesus pode dar. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter experiências com Ele. O compromisso não é conosco, é com o Senhor. É com o Senhor. Mas, para isso, tem que crer, né? Com o coração e confessar com a boca, a própria pessoa. Por quê? Porque eu não posso me arrepender pelos pecados da outra pessoa. A própria pessoa tem que fazer isso. Quando nós fazemos isso, nós vamos ver as coisas acontecerem na nossa vida. Depois é uma longa caminhada, né? Porque o nosso Deus, ele é fiel. Graças a Deus, há muitos anos aceitamos Jesus, e desde que aceitamos Jesus, as coisas mudaram. Graças a Deus. O nosso Deus, ele é fiel e ele cuida dos seus. Amém? Então, eu vou aqui repetir, vou falar,
Vocês que querem aceitar ou querem se reconciliar com Jesus, repete junto comigo e pode aceitar Jesus aí onde você estiver, porque o nosso Deus, ele é fiel, vai passar a ser filho ou filha de Deus. Porque a criação, em Gênesis, foi criado, né? A criação. Em Gênesis, tudo foi criado. Agora, para ser filho de Deus, nós temos que confessar a Jesus com a nossa boca. Por isso que Jesus veio ao mundo para nos dar a oportunidade de nos redimirmos do pecado. Amém? Então vamos lá. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Amém. Exaltado, glorificado é o teu nome, Pai. Engrandecido é o teu nome, ó Deus. Papai querido, muito obrigada por cada vida que te aceitou como único e suficiente Salvador. Por cada vida que se reconciliou com o Senhor, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa operar de maneira sobrenatural, meu Pai. Entra com providência, meu Deus, vai operando milagre, meu Deus. Te agradecemos desde já, meu Senhor, crendo na vitória. Sei que há festa nos céus, ó Pai, para aqueles que te aceitou como único e suficiente Salvador, Pai. Porque há muitos filhos e filhas de Deus, Senhor, para que o Senhor possa estar trabalhando e operando na vida de cada um, meu Pai. Eu creio na vitória, meu Pai, da experiência sobrenatural, Senhor. Te agradecendo, Senhor, que o Espírito Santo possa despertar vidas, crendo, meu Senhor, na vitória. Ainda que não seja agora, ainda que seja aqueles que vão ainda assistir o vídeo, ó Deus, se for tocado para te aceitar como único e suficiente Salvador, Pai. Que seja o Senhor a entrar com providência, Pai, a dar provas, ó Pai, do teu poder, Pai, porque o Senhor é fiel. Te agradecendo, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Exaltado, glorificado, engrandecido ao Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Papai, muito obrigada por mais uma oportunidade, por mais um culto, ó Pai. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para levar as boas novas, Senhor. Ó Papai, muito obrigada por cada vida que está assistindo, aqueles que passaram por aí, aqueles que vão assistir ainda, Pai, que o Teu Espírito Santo possa despertar vidas, Pai, e que eu creio, ó Deus, que o milagre já aconteceu, meu Pai. Nós clamamos por salvação de almas, libertação e cura, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Te louvamos, glorificamos o Teu nome. Justifica o nosso ministério e casamento Teu sangue carmesim. Une-nos com cordas de amor, Senhor. Alarga as tendas, ó Pai. Dai-nos condições financeiras para podermos fazer a Tua obra, Senhor. Para evangelizar, meu Senhor. O Senhor que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, meu Pai. Entra com providência, sê conosco em cada oração, em cada campanha, ó Deus, em cada culto, ó Deus. Ó Deus, em cada vida do qual, ó Deus, o Senhor usa para nós que nós possamos aconselhar conforme a Tua direção, ó Pai, dirigido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Espírito que dá vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Entra com providência na nossa saúde. Ó Senhor, eu coloco diante de Ti, ó Deus, colocamos os nossos planos e projetos. Que seja o Senhor a dirigir todas as coisas. Senhor, abençoa, ó Deus, a todos aqueles que o Senhor usa para abençoar as nossas vidas, Senhor. Faça-os prosperar, meu Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo, Senhor. Sê conosco em todas as áreas, meu Pai. Ó Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor é fiel para cumprir.
Continua trabalhando na nossa saúde, ó Deus, de maneira sobrenatural, porque o Senhor levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Pelas tuas pisaduras nós somos curados e sarados de qualquer enfermidade, Pai. De toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Continua trabalhando, Pai, que possamos, ó Pai, crucificar a nossa carne e viver em espírito, Senhor. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Que seja o teu Espírito Santo a nos guiar, Senhor, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, aquilo que devemos fazer, ó Pai. Eis-nos aqui, ó Deus, para te servir, Pai. Em nome de Jesus, te agradecendo, crendo na vitória, em nome de Jesus, que possamos diminuir para que o Senhor possa crescer em nós, ó Pai. E que o teu nome seja, Jesus, glorificado e engrandecido, ó Deus, porque toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Papai, vai de conta aos nossos filhos, entra com providência, derrama sobre eles a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, Senhor. Que eles possam, ó Deus, dirigir seu casamento, sua vida, sua família, os seus negócios, onde pisar a planta do pé e a mão possa prosperar. Espírito Santo, traga à memória o coração deles tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito para que eles possam reconhecer e ser gratos a Ti. Une os nossos filhos, Senhor, com cordas de amor, que eles possam, ó Deus, unidos, ó Pai, fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Eu creio, ó Deus, que o Senhor é fiel, ó Pai. Tu és fiel em todo o tempo. Ah, Senhor, estende a tua mão sobre a vida deles, ó Pai. Vai derramando chuvas de bênção nesta hora, Pai. Renova as forças deles, ó Deus, em nome de Jesus. Vai, ó Deus, operando de maneira sobrenatural, entra com providência na saúde deles, ó Pai. Em tudo, ó Deus, que eles precisam, Pai. Ó Deus, que eles possam ser referências para poder muitos contemplar o teu agir, Senhor. Porque eles estão debaixo das bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu creio no teu poder, ainda vamos dizer, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor, Pai. Abençoa em tudo que eles têm nos abençoado, prospera. Prospera todos aqueles que eles têm abençoado também, ó Pai. Em nome de Jesus. Porque, ó Deus, o Senhor é fiel e o Senhor contempla todas as coisas, meu Pai. Eu creio no teu poder, ó Deus. E eu creio, ó Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer, ó Deus. Em nome de Jesus. Por onde eles passarem, ó Deus, possa, ó Deus, ter o brilho, Senhor. Aquele brilho que vem de ti, Senhor. E muitos possam contemplar, ó Pai. Porque tu és fiel, Senhor. A tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E tu não serás atingido. Que a tua mão possa estar estendida, protegendo, livrando de todo mal. Do perigo do homem perverso, da mulher perversa, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, de maneira sobrenatural. Papai querido, vai de conta as nossas noras. Derrama a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento e discernimento na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, entra com provisão, com providência, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O espírito de excelência, que elas possam dirigir seu casamento, sua vida, sua família, seus negócios, onde pisar a planta do pé e a mão possa prosperar. Espírito Santo, traga a memória delas, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem feito, para que elas possam reconhecer que tudo vem do Senhor, possam ser gratas a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Levanta com mulheres virtuosas que edificam o lar. Entra com providência na saúde delas, ó Pai, em nome de Jesus. Reveste nossos filhos com a armadura de Deus e reveste elas também com a armadura de Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Cega os olhos dos inimigos deles e delas, ó Pai, em nome de Jesus. Levanta com mulheres virtuosas que edificam o lar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio no teu poder, vai de conta aos nossos netinhos, a nossa netinha, cresça em sabedoria e graça, em amor, em alegria, Pai. Onde chegarem, possa levar a alegria e o amor de Cristo, Pai. De maneira sobrenatural. Vai de conta das escolinhas, educadoras, ajudadoras,
ajudando as crianças, livra do perigo, do mal, do homem perverso, da mulher perversa. Eu creio que são filhos e filhas da promessa, Pai, dando uma boa sorte a eles e a ela, Pai, em nome de Jesus. Vai de conta aos nossos compadres, suas famílias, entra com providência, dá sabedoria divina, conhecimento, entendimento e discernimento na tua palavra, espírito de excelência, que eles possam entender que só há um único Deus, super necessidade, entra com provisão, ó Pai. Seja com eles também na saúde, Pai, em todas as áreas, meu Deus, em nome de Jesus. Toma minha mãe como guerreira de oração, fortalece ela, Pai, entra com providência, Pai. Eu creio no teu poder, sustenta ela no ministério que deste a ela, Pai. Toma minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinho, sobrinha, minha madrinha, seus filhos. Vai dando a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento e discernimento na tua palavra. Que haja temor na tua palavra, possam dirigir as suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, na direção do Senhor, super necessidade, livra de todo perigo, ser com eles também na saúde, ó Deus, em todas as áreas. Vai operando de maneira sobrenatural. Se eu tomo o corpo de Cristo, ó Deus, que haja união, unidade no corpo de Cristo, ó Pai. Vai de conta aos irmãos em Cristo que nos acompanham, ó Deus, que o Senhor derrama a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento e discernimento na Tua palavra, espírito de excelência, para dirigir as suas vidas, Senhor. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa estar orientando em tudo, Pai. Porque o Senhor é fiel, papai. Super necessidade, entra com providência na saúde, livra de todo perigo, cega os olhos dos inimigos, Pai. Em nome de Jesus, papai querido, vai operando de maneira sobrenatural a todos aqueles que estão assistindo, que já assistiram, que vão assistir ainda, Pai. Que possa sentir o teu poder, que o Espírito Santo possa dar, assim, a Deus, a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento e discernimento para poder entender o teu propósito, Pai. Possa abençoar essas vidas, esses lares, essas empresas, ó Pai, em nome de Jesus. Vai de conta, ó Deus, aos empresários, ó Pai, as suas empresas, as suas famílias, vai dando a sabedoria divina como deu ao rei Salomão, Pai. Mas dê também discernimento, entendimento e conhecimento na tua palavra, temor à tua palavra, Pai. Que eles possam prosperar de maneira sobrenatural, porque só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Ó Senhor, vai aos empregados, às suas famílias, abençoando. Espírito Santo, traga a memória de cada um, para que possa ser gratos a Ti, Senhor, e agradecer, ser gratos a Ti, Senhor, em tudo que o Senhor faz, ó Pai. Toma aqueles que perderam os entes queridos, ó Pai, que o Espírito Santo Consolador consola os corações. Ah, Senhor, entra com providência na área espiritual, na área física, na área mental, ó Pai, nas partilhas, em todas as áreas. Espírito Santo Consolador, consola essas vidas, essas famílias, meu Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor é fiel para cumprir, Pai. Vai de conta a todas as nações, presidentes e governantes, cientista médico, que haja temor à Tua palavra. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entra com providência na economia, Pai, prospera. Vai de conta as nações que estão em guerra, que estão acontecendo as catástrofes, que seja o Senhor estender a Tua mão e dar a última palavra, Pai. Pois não podemos interferir no Teu trabalhar, Senhor. É o Senhor quem decide todas as coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, suplicamos o Teu favor nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Continua movendo as águas, meu Pai. Dai-nos uma semana cheia de vitória, Pai. Eu declaro os que estão enfermos, que o Senhor levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Pelas tuas pisaduras estão curados e sarados em nome de Jesus. Papai querido, mais uma vez, gratidão por tudo, Senhor. Ó Deus, dai-nos uma semana abençoada, Pai. Vai de conta aqueles que precisam de uma bênção, de uma porta aberta, de um milagre, Pai. Nós clamamos por salvação de almas, libertação e cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, somos gratos a Ti, te agradecendo, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, soberano Deus, glorioso Teu Pai, louvado e glorificado é o Teu nome, digno de honra, de glória, louvor. Bem te agradecemos, ó Deus, por cada alma que nos está a ver, que vai ver, que o Senhor venha abençoar poderosamente, não só eles, seus familiares, seus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha dar uma semana repleta das suas bênçãos na vida de cada um.
agradecendo ao Senhor, Pai querido, também de concordância com a oração da minha esposa, pois assim está escrito que 2 concordar na terra será concordado nos céus. Muito obrigado, meu Senhor. Te agradeço em nome de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos nós dizemos Amém. Beijinhos e abraços. E cá estaremos na sexta-feira, se Deus quiser. Às 21 horas. Jesus te ama e nos ama também. Vamos todos trabalhar para Cristo. Compartilhe a mensagem, porque quem sabe que há alguém precisando de ouvir uma palavra, né? O nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Lá no YouTube, no canal do pastor Manuel Álvaro Capelas, pastora Rosemary Capelas, compartilhe as mensagens. Vamos todos trabalhar para Cristo. Que Jesus é fiel. E tome posse da vitória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém.